A paz do Senhor Jesus, igreja. Igreja, eu vou deixar uma mensagem com a igreja que fica lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, fala assim: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente faz uma pergunta para a mulher, que é a Eva, e respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A mulher respondeu à serpente: Deus falou que a gente pode comer qualquer fruta, mas menos da árvore que está no jardim. Aí o versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A mulher começou a falar que eles não iam morrer se eles comessem. A serpente falou para a mulher: vocês não vão morrer, vocês não morrerão. Aí no versículo 5, a serpente continua falando para a mulher: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente falou para a mulher. Aí o 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Glória a Deus. Vou ler só até aqui. Igreja, aqui a gente vê uma batalha na mente, aonde a serpente ela tenta convencer a Eva a comer da fruta que está na árvore do jardim. E ali ela começa a tentar entrar na mente da mulher, falando que Deus estava mentindo, que se ela comesse da fruta da árvore do jardim, que ela e seu esposo ia ser como Deus. E que por isso que Deus estava falando para eles não comer. E eles não iam morrer. Ela começou a mentir. Então a gente vê uma batalha na mente. A gente trazendo essa mensagem, igreja, por dias de hoje, às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes. E uma voz que vem contra os planos de Deus para a tua vida, essa voz representa a serpente. Essa voz representa Satanás. Porque se Deus tem um plano na tua vida e a pessoa quer tirar você dos planos de Deus, querendo mudar a sua rota, ela está agindo igual a serpente agiu. E a nossa mente, igreja, é um campo de batalha. A gente vê como que Satanás trabalhou na mente de Eva. A gente vê que Satanás ele é estratégico. Ele nos observa e depois nos ataca. É assim que ele faz. Às vezes você recebe uma palavra de cura e Satanás, o que ele faz, igreja? Ele vem, ele começa a bombardear falando que você não vai receber a cura, que isso aí é mentira. Ele começa a inflamar a tua mente, colocando dúvidas para você não receber a cura. Ele começa a entrar na sua mente a falar tudo ao contrário do que Deus tem para a tua vida. Satanás, ele é assim. Ele vem para nos desanimar, ele vem para nos colocar tristeza, mágoa. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele trabalhou, ele conseguiu convencer a Eva. E Satanás, ele faz isso, igreja. Ele tenta nos convencer, ele tenta tirar nós do foco dos planos de Deus.
Ele tenta nos colocar uma tristeza. E ele vai trabalhando. E hoje a gente vê, igreja, que muitas pessoas hoje estão rejeitando a palavra de Deus para receber aquilo que o diabo tem oferecido, pratos, sabe, mentiras, ilusões. É isso que o diabo faz. E pessoas não estão tendo força para rejeitar isso, para rejeitar as mentiras de Satanás. Prefere dar ouvido a quem? Ao diabo, do que ouvir a voz de Deus. Então, igreja, é chegado um tempo que o povo de Deus, eles precisam, igreja, eles precisam o máximo de relacionamento com Deus, em nome do Senhor Jesus. Se a gente continuar aqui, a gente vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que Davi, ele caiu como, igreja? Davi, primeiro o diabo trabalhou aonde? Nos olhos de Davi. Porque Davi olhou para aquela mulher, pecou, caiu no adultério. E depois Satanás trabalha aonde? No ouvido de Davi. Ele começa a soprar no ouvido de Davi que tem que matar o marido daquela mulher. E Davi vai lá e coloca ele aonde? Coloca ele na guerra, na frente da guerra, para ele poder morrer. Quem é Davi, igreja? Segundo o coração de Deus. Assim a Bíblia nos relata. Se você entrar na sua casa em Atos, capítulo 13, versículo 22, a palavra do Senhor vai falar que Deus fala, lá no livro de Atos, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era o homem segundo o coração, do jeito que Deus estava procurando. Davi, o escolhido de Deus, ele caiu. Por quê? Porque o fato dele ganhar muitas guerras, ele relaxou, igreja. Se acomodou, já não ia mais para as guerras. E quando ele ficou no palácio, olha o que aconteceu. Ele caiu na armadilha do diabo. Porque ele se acomodou. Por isso, igreja, que é chegado a gente pegar o nosso tempo, aquele tempo que você fica sem fazer nada, que fica pensando em outras coisas, ocupar ele com a palavra. Ouvir a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Para não cair que nem Adão e Eva caiu. Para não cair que nem Davi caiu. Em nome do Senhor Jesus. Porque quanto mais você busca, você vai estar mais perto de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então, igreja, orai e vigiai. Não adianta vigiar e não orar. É orar e vigiar. Buscar, estar mais perto de Deus. E estar em vigilância para a gente não cair na armação do adversário. E ficar atento à voz de Deus, igreja. Reconhecer. Será que verdadeiramente é Deus que está falando comigo? Lá no livro de João 10, versículo do 3 ao 5, fala de um pastor que ele reconhece, né? Em nome do Senhor Jesus, de um pastor que cuida do seu rebanho. Então lá em João 10, versículo 3 do 5, você vai ver que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Você vai ver o pastor ali, lá fala assim, ó, a porta as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. O pastor, ele chama as suas ovelhas e leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai diante delas. E estas e o seguem, porque conhece a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Então, igreja, a ovelha, ela não reconhece a voz do estranho. Então, se é uma voz que está querendo tirar você dos planos de Deus, você não tem que reconhecer essa voz. Aqui fala também dos falsos profetas, dos falsos líderes, falsos pastores, que tenta tirar as ovelhas do aprisco, com falso ensino.
Então a gente tem que vigiar, para a gente reconhecer a voz do nosso pastor. Amém, igreja? Amo vocês em Cristo.